Hoje decidimos mostrar-lhes que, do outro lado do mundo, existe um país muito estranho. Um país onde as culturas, tradições, estilos de vida, invenções e atividades estão completamente fora de sintonia com o resto do mundo. Sem muito suspense, é o Japão. O país onde tudo que é estranho para você é bastante comum para eles. Se você planeja viajar para a Terra do Sol Nascente, é importante estar atento às coisas mais estranhas que a caracterizam. Aqui estão os 15 fatos estranhos que você só vai encontrar no Japão. Esses japoneses sagrados. Eles não vão parar por nada. Esses verdadeiros gênios poderiam brotar água do deserto ou plantar kiwis no meio do oceano. Falando em plantações, essas pessoas generosas até inventaram a melancia quadrada. Não, você não está sonhando. Todos sabem que a melancia é uma fruta difundida no Japão, consumida quase diariamente em todas as refeições. E para satisfazer tanto o paladar quanto os olhos, nossos primos asiáticos inventaram uma melancia quadrada. Ao contrário da crença popular, não há nada de artificial nesta fruta. Na verdade, trata-se de uma verdadeira melancia natural que não contém OGM. O segredo é que, para obter esta forma quadrada, os agricultores simplesmente cultivam as melancias em caixas de vidro cúbico. Desta forma, à medida que a fruta cresce, ela toma a forma da caixa. Há também caixas em forma de pirâmide ou de coração, se, por acaso, você quiser oferecer um dia mais do que apenas uma flor para sua namorada. Quanto ao sabor, parece que a fruta está mais próxima de um pepino doce do que de uma melancia clássica, porque o sabor não atinge um nível ideal de maturação devido à compressão, por isso é mais concentrada. Para os interessados, a melancia custa cerca de 10 euros, mas isso não é motivo para quebrar seu mealheiro. Se você é o tipo de pessoa que se preocupa muito com a pontualidade, você vai gostar deste fato e vai ficar com raiva ao mesmo tempo porque você não vive no Japão. Todos os dias em Tóquio, uma média de 3.300.000 passageiros empurram as portas da estação Shinjuku, e ainda mais nas outras 772 estações da capital. As 5 maiores estações ferroviárias de Tóquio recebem mais de 2 milhões de passageiros por dia. Mais de 300 trens de alta velocidade, Shinkansen, circulam entre Tóquio e Osaka, 550 km em cada direção, sem nenhum atraso. Bem, se apenas 30 segundos do máximo, um recorde mundial. Além disso, a rede ferroviária japonesa, que é dirigida por várias grandes empresas privadas, é um verdadeiro modelo deste tipo, sem igual. Seu segredo? Eles empregam exércitos de funcionários todos a serviços dos passageiros. O que é certo, em qualquer caso, é que há uma pessoa que eles não empregarão: a senhora que pede desculpas o tempo todo pelo atraso nos alto-falantes. E sim, não há mais necessidade de seus serviços. Se você tem um desejo de sorvete neste momento, ele passará rapidamente. Acredite em mim, um dos lugares mais incomuns do Japão é o parque de diversões da cidade de Namja, diretamente do espírito criativo do pai dos videogames Namco. Entre as muitas cabines do parque, um espaço é dedicado inteiramente ao sorvete, mas não a um sorvete qualquer. Chamado de Cidade dos Sorvetes, este lugar reúne vários cantos oferecendo centenas de sabores diferentes, desde os mais clássicos até os mais inusitados. Porque ao lado dos sorvetes de baunilha, espéculos, banana e frutas vermelhas, há outros sabores um pouco confusos. Wasabi, claro, batata, berinjela, manjericão, tulipa, mas estes não são os piores. Você também tem uma panóplia de perfumes ainda mais estranhos: ostras, camarão, tubarão. Sim, você ouviu bem, tubarão. Ao todo, há 51 sabores e 51 boas razões para ir ao primeiro fornecedor de biscoitos a caminho se você ficar com fome. Enquanto você reclama de ficar sentado atrás de sua mesa o dia todo e sonha com um trabalho mais excitante, há aqueles que desejam ser você. No Japão, existe uma verdadeira profissão de empurrão que consiste em colocar passageiros em trens que já estão cheios na hora do rush. Um trabalho que requer músculos de aço, já que é preciso muito esforço físico para levar os milhares de passageiros para dentro dos carros, para não perder espaço. Não ousamos imaginar por um momento as condições dos passageiros sentados, bem dentro do trem. De repente, o metrô de Paris é muito mais agradável. Se você estiver no Japão e não tiver reservado um hotel de 5 estrelas com antecedência, você se encontra sem hospedagem. Há sempre uma solução para ajudá-lo: os hotéis cápsula. São, na verdade, cabines pequenas para uma pessoa, localizadas em cada cidade do país. Seu conceito é simples: um espaço privado suficiente para conter uma cama e uma TV, servindo assim apenas a necessidade primária de dormir. Então, o bar aberto, o salão, o ginásio e todo o bazar, esqueça.
Essas pequenas cápsulas estão alinhadas nas salas comuns. Cada um tem cerca de 2 metros de comprimento e apenas 1 metro de largura. E, é claro, já que a sociedade japonesa ainda está muito enraizada em suas tradições conservadoras, as partes de homens e mulheres estão separadas. Nos perguntamos por quê, já que não há espaço para dois de qualquer maneira. Mas ao contrário das aparências, estas pequenas cápsulas são muito confortáveis de acordo com os turistas que tentaram dormir nelas. Alguns hotéis apostaram precisamente neste lado convivial, com uma cozinha e sala de estar comuns. Para pagar por uma noite sozinho nestas cápsulas, você tem que pagar entre 16 e 58 euros. Muito dinheiro por uma noite de sono de qualquer forma. Bem, não há absolutamente nada de glamouroso neste fato. Pelo contrário, é preciso coragem para fazê-lo. Mas vale a pena, acredite-me. Se você sempre se perguntou qual é o segredo dos excrementos, então o Museu de Excrementos do Japão está lá para responder todas as suas perguntas, mesmo as mais sórdidas. Chamado de Lixo Humano e o Futuro da Terra, esta exposição oferece uma ampla gama de belas obras interativas, todas relacionadas ao mundo da excreção. De uma corrediça gigante em forma de sanitário, a um sanitário falante, a uma exposição de todos os tipos de salas, com uma descrição detalhada de cada tipo, uma maneira muito original de assumir nossa necessidade de vida não lamorosa. A propósito, o chapéu de Super Popa é um acessório indispensável para uma visita ao museu. É adorável. E já que estamos falando sobre o assunto, existem aqui alguns banheiros muito originais que só são encontrados no Japão. Todos sabem que os japoneses cultivam uma grande paixão pela limpeza e higiene. Não é segredo para ninguém. Então eles inventaram os banheiros mais inteligentes do mundo. Talvez até um pouco mais inteligentes do que seu animal de estimação. Os primeiros banheiros de alta tecnologia nasceram no Japão em 1964. Desde então, eles nunca deixaram de melhorar para a felicidade de nosso pequeno traseiro. Além do conforto inigualável, estes banheiros oferecem uma gama completa de serviços muito práticos para tornar a hora do dia menos agradável. Uma hora cheia de suavidade, com chuveiro automático incorporado, sensor de descarga, água quente, descarga suave, descarga de alta pressão, desodorante e até mesmo música de fundo como um esconderijo. Esses banheiros têm tudo o que você precisa para fazer você amar o trono. Esta é uma história para dormir, mas é muito real. Enquanto você luta com todo o seu ser contra aquele maldito sonho que o leva pelos intestinos, pouco antes de uma reunião importante ou depois do almoço, quando você tem um arquivo importante para voltar, bem do outro lado do globo, as crianças japonesas estão dormindo no trabalho. E o pior é que elas são pagas por isso. Ciúmes é uma coisa boa. Este conceito tem um nome muito preciso, uma espécie de microsono que eles chamam de inemuri, que basicamente significa estar dormindo enquanto o chefe está presente. Inemuri é considerado uma recompensa pela dedicação ao trabalho, uma lei trabalhista, o mundo de cabeça para baixo. Uma empresa japonesa está encorajando seus funcionários a tirar uma soneca, pagando-lhes para serem mais produtivos. Não é à toa que eles trabalham 60 horas por semana e adoram ir ao trabalho. Em qualquer caso, é uma grande iniciativa para lutar contra o excesso de trabalho, que às vezes pode levar à tragédia. Em casa e em outros países ocidentais, assim que os alunos deixam a escola no final do dia, eles correm para uma boa TV ou vão para o seu tempo livre. Mas em um país distante chamado Japão, os estudantes estão envolvidos em outro tipo de atividade, a limpeza. É claro que isto soaria como exploração infantil, mas longe disso. É simplesmente uma tradição que infunde os princípios de responsabilidade e higiene com os quais os japoneses se preocupam tanto, desde muito cedo. E esta tradição tem um nome, Soji. Mas não é a limpeza de seu quarto ou de sua casa que está em questão, mas sim a limpeza de sua própria escola. Sim, os estudantes são transformados em verdadeiras fadas da casa. Enquanto em nosso país isso causaria grande controvérsia e enfureceria nossas pequenas cabeças loiras, no Japão é como um sorriso até nossos ouvidos que os estudantes passam a vassoura. Esta atividade procura incutir nas crianças a noção de responsabilidade desde cedo, para que eles entendam que quanto menos sujam, menos limpam. Faz sentido. Também lhes ensina que a higiene deve ser impecável, especialmente em um lugar onde passam quase 70% de seu tempo. E depois há o espírito de grupo, que é muito importante, porque a limpeza é sempre mais fácil e mais divertida quando há várias pessoas. Todas as tardes após as aulas, as crianças trocam suas mochilas por vassouras e panos de cozinha para manter sua escola funcionando. Tudo passa por lá: os banheiros, a piscina, a sala de aula, o terreno, a cafeteria e etc. Você está em um sinal vermelho, você espera que o sinal fique verde e o sinal verde nunca chega. Você geralmente está no Japão, porque no Japão a luz fica azul.
O que você deve saber é que as luzes neste país são bastante únicas. Primeiro de tudo, as luzes não são colocadas onde você tem que parar, mas do outro lado do cruzamento. Você vai agradecer aos engenheiros que o salvaram de pescoços rígidos inúteis. Então, quando a luz de pedestres acende, um pouco de música toca para avisar aos cegos que a pista está livre. Útil, mas estranho. Você provavelmente já ouviu falar da Rue Saint-Honoré, do Champs-Élysées, da Promenade des Anglais ou da Rua Charles de Gaulle, todas elas ruas muito famosas na França. Mas os japoneses usam um sistema de endereços muito diferente da maioria dos países ocidentais, um sistema que é bastante confuso para dizer o mínimo. Na verdade, com exceção de algumas grandes avenidas, as ruas não têm quase nenhum nome no Japão. As cidades são divididas em bairros, que por sua vez são divididos em bairros, que por sua vez são divididos em blocos de edifícios. E cada um desses blocos tem um número, e é aí que ele termina. Os números atribuídos aos blocos dependem de quando eles foram construídos, e isto dificulta muito a sua orientação nas ruas japonesas. Portanto, se você tem um pacote para deixar alguém no Japão, desejamos boa sorte. Então, o que você pensa sobre essas estranhas coisas que acontecem no Japão? Conte-nos o que mais o surpreendeu nos comentários.